Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou o professor Carlos Roberto e a gente vai dar continuidade a esse tutorial de uma aplicação prática de simulação de escoamentos em meios porosos usando o visual Multiflow Flex, essa versão de interface gráfica que tem vários modelos numéricos, né, agregados nessa interface. Muito bem, pessoal. Se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática de escoamentos de superfícies, modelagem subterrânea, de águas subterrâneas, tecnologia, inovação e gestão de recursos hídricos, enfim, tudo para manter vocês muito bem informados e atualizados. Vocês já sabem. É só se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Muito bem, pessoal, sem mais delongas, vamos direto à videoaula de hoje. A gente então vai dar continuidade à aplicação prática nesse tutorial, né, de um escoamento de águas subterrâneas, né, um escoamento em meio poroso. E na aula passada, a gente então criou um projeto, criou o projeto. Então a gente definiu, né, o tipo de projeto, definiu o sistema de unidades, definiu a pasta, né, onde vão ficar salvos, né, os arquivos do projeto. E nessa videoaula de hoje a gente vai definir os objetivos da modelagem de água subterrânea. Então a gente chegou nessa telinha aqui, nessa etapa, vocês podem reparar que existem várias etapas ainda que a gente precisa cumprir para que a gente então consiga concluir, né, a definição do nosso modelo conceitual e só então a gente pode converter esse modelo conceitual para um modelo numérico e fazer uma simulação. E a gente está nessa etapa, então, de definir os objetivos da modelagem. Nessa tela, a gente tem duas regiões aqui nessa tela, né? A primeira área aqui é onde a gente define os objetivos da modelagem do escoamento, certo? Então, a gente tem essa área onde a gente vai definir a modelagem do escoamento. E nessa área aqui, a gente define a modelagem de transporte de contaminantes. Muito bem. Então, na modelagem de escoamentos em meios porosos, a gente tem algumas opções. Então, a primeira opção aqui é o tipo de escoamento. Então, a gente observa, né, que existem quatro tipos de escoamento. O padrão sempre vai ser o escoamento em meio saturado. Então, o solo, né, saturado, ou seja, todos os poros dos solos estão saturados com água. E considerando a densidade da água constante, então esse é o tipo padrão, né, quando você chega nessa etapa. E tem outros tipos também, né, que seria o escoamento em meio saturado, solo, né, saturado, com variabilidade da densidade. Então, se a gente escolhe essa opção, a gente vai ter uma outra lista aqui de motores, né, de simulação. Os motores de simulação, só para deixar claro, né, adiantar aqui, são modelos matemáticos que representam esse processo físico, né? O processo físico de escoamentos em meios porosos, saturados, com, nesse caso aqui, densidade variada. Certo? Então a gente tem esses modelos aqui, que a gente pode selecionar um deles para fazer a simulação. Tem essa opção também, né, de escoamentos variavelmente saturados. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma variabilidade, né, entre o meio. O escoamento vai se dar no meio, ora saturado e ora não saturado. O que é que seria um escoamento em meio não saturado? Seria aquele meio, né, onde eu tenho água e ar. O poro está preenchido por água e por ar, certo? No meio saturado, o poro está totalmente preenchido por água, certo? Então tem esses modelos matemáticos, né, que podem ser utilizados para representar esse processo físico e o escoamento, né, com vapor de solo. Tá? Então esses são os casos mais
assim, diferentes, né, que a gente pode ter. Assim, o mais tradicional aqui seria o escoamento em meio saturado com densidade da água constante, certo? Então, para esse tipo de escoamento, a gente tem a simulação aqui padrão, né, que seria o escoamento de águas subterrâneas, certo? E eu tenho diversos tipos de motores, né, ou modelos matemáticos que podem representar esse tipo de escoamento. E aí, assim, só para que a gente tenha uma ideia, né, dos diferentes modelos e o que é que eles representam, é importante ver a documentação. Então, para acessar a documentação, a gente pode vir aqui em Help, Help, Web Help, né, que seria a documentação web. Ele vai levar para essa página aqui do Visual Mode Flow Flex. E nessa página a gente tem então aqui, ó, nesse item, né, que seria o fluxo, né, de trabalho para modelagem conceitual. E a gente tem o primeiro item que é definir os objetivos de modelagem. Então, aqui, se a gente descer um pouco, a gente vai ver essa tabelinha aqui. Eu vou até dar um zoom, né, para que a gente fique melhor de visualizar. E nessa tabelinha aqui, ele dá um resumo exatamente desses modelos matemáticos, né? E a compatibilidade desses modelos matemáticos de escoamento com os modelos de transporte de poluente. Tá? Então, por exemplo, o Modflow 2000 e o 2005, na verdade, são versões, né, muito parecidas, né, tanto a 2000 como a 2005, para fazer simulação de águas subterrâneas em meio poroso, em meio saturado, né, no meio saturado poroso. E a versão 2005 é a versão que tem ainda, né, suporte. A 2000 não tem suporte, mas assim, são versões muito parecidas. Então, provavelmente o resultado vai ser o mesmo, né, quando você escolhe ou essa versão. Então, o que é que a gente recomenda? Usar a mais recente 2005, que tem suporte. Essa versão aqui, a diferença da 2005, o Modflow NWT, é que ele usa o método de Newton-Raphson para para resolver, né, a solução, as equações numéricas, né, achar a solução numérica das equações, e ele é um método interativo melhor, né, do que essa versão aqui 2005. Então, a única diferença. Então, dá para usar, mas assim, em termos de precisão numérica, não vai mudar muito em relação à versão 2005, mas ele acelera, né, o tempo de convergência da solução, mas eu diria assim, computacionalmente falando, a diferença é muito pequena, entendeu? Todos esses modelos aqui de simulação de escoamento, eles são compatíveis com esses modelos aqui que representam o transporte de poluentes no meio saturado, que é o MT3D-MS e o RT3D. Tá? Então a gente pode utilizar esses modelos acoplados, né, com esses modelos de transporte de poluentes. Aí a gente vai ter outras versões aqui, né? Por exemplo, o Modeflow LGR, que não é compatível com nenhum modelo matemático de transporte de poluentes. A gente tem versões aqui, né? Por exemplo, o Modeflow USG, que ele já suporta grades não estruturadas, ou seja, você pode trabalhar com grades numéricas triangulares. Você pode trabalhar também, né, com elementos, né, com quadriláteros não regulares. Já essa versão aqui, as versões do Modeflow 2000, 2005 e a NWT, elas trabalham com grades estruturadas, onde a grade ela é quadrada, tá? Então são grades regulares, certo? Então tem só a diferença é só a questão da grade que você pode trabalhar. Mas essa versão aqui ela não consegue, né, trabalhar junto, né, com os modelos matemáticos, né, para transporte de poluentes. Então a única diferença mesmo é a grade, né, que você pode trabalhar com outras grades além da grade regular.
Agora, essa versão aqui, Multiflow 6, já é um avanço em relação às versões anteriores. É a versão mais recente, né, desenvolvida pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, nessa versão aqui, você já tem também, né, compatível, né, também tem uma versão de transporte de poluentes. E você também pode trabalhar com grades não estruturadas usando essa versão. Então, tem uma série de benefícios aí, né, em relação às versões anteriores. Modeflow Surfact, ele é uma versão comercial. Então, nessa versão do Visual Modeflow Flex aqui, que está embutido, né, na interface gráfica, você vai ter uma versão livre. Tá? Se você quiser a versão comercial desse modelo matemático, que também, né, representa benefícios em relação aos outros modelos anteriores aqui, você vai ter que pagar para isso, para usar essa versão comercial do Surfact. Mas assim, ele já é ele já traz benefícios, né, em relação à representação de processos físicos do escoamento de águas subterrâneas. Então é interessante que você leia a documentação. Por exemplo, ele consegue, né, é o único modelo que consegue fazer a representação do escoamento do vapor de solo ou, ou escoamento em meios não saturados. Certo? Então, é importante que vocês conheçam um pouco mais essa versão. Caso você precise representar esse processo físico, essa versão deve ser selecionada. E o CIE Watt, que é a versão que trabalha com exatamente, né, com densidade da água variada. Simulação de escoamentos, né, em meios porosos saturados com essa questão da densidade da água variada. É importante, por exemplo, para fazer representação, né, do escoamento de cunha salina. Então, a gente tem o escoamento, né, de água doce vindo do continente e o escoamento de água salgada que vem do mar, do oceano. E aí, esse escoamento subterrâneo, essas massas de água elas se encontram, né, tendo uma mistura, e você vai ter intrusão da cunha salina no continente. Então, esse modelo, por exemplo, ele consegue representar esses escoamentos, né, onde a densidade da água é variada no meio saturado. Muito bem. Então, dito isso, voltando agora para o Modeflow, para o Visual Modeflow Flex, a gente consegue, então, né, definir qual é o tipo de simulação e qual é o motor, né, que a gente vai utilizar. Bom, nesse projeto, pessoal, em específico, a gente vai ser um projeto mais simples, né, para que vocês conheçam a aplicação. Então, a gente vai fazer uma simulação do escoamento em meio poroso saturado com densidade d'água constante. Muito bem, então a gente só vai nesse projeto fazer simulação do escoamento. A gente não vai ativar o transporte de massa. Então, essa opção aqui, transporte de massa, ela vai ter que ficar desativada, tá? Nessa etapa, não é necessário que você escolha o motor, né? Qual é o modelo matemático que você vai utilizar. Tá? Você pode fazer isso nessa etapa, mas você pode deixar para escolher um pouquinho mais na frente. Tá bom? E o, a data inicial de simulação ela é importante também. Tá? Então, a depender, né, dos dados que você tenha, por exemplo, dado de bombeamento, dados do bombeamento, né, de postos de extração. Se você tem a data certinha, né, dessas vazões, então você precisa definir uma data inicial de simulação para exatamente, né, tudo ficar compatível. Eu vou escolher aqui como data inicial de simulação 1º de janeiro de 2000, tá, pessoal? Então, isso vou explicar mais na frente, mas essa data vai ser compatível com os meus dados de entrada. Aqui a gente pode definir já os valores padrão, né, de condutividade hidráulica, um valor padrão aqui também para carga hidráulica inicial, que está como 100 metros, tá? E os valores de armazenamento padrão também aqui no projeto.
Tá? Eu vou deixar esses valores aqui padrão. Esses valores eles vão poder ser modificados ao longo da definição, né, da estrutura do modelo, principalmente na etapa da definição dessas propriedades. Então a gente vai definir um pouquinho mais na frente, né, esses valores. Então, por isso que eu vou deixar os valores padrão. Então, uma vez definida, né, os objetivos de modelagem e também de transporte, né, de poluentes, né, nesse caso aqui, nesse projeto, não vou fazer simulação de transporte de poluentes, eu vou deixar para um outro curso. E a gente pode avançar aqui no nosso projeto. Então a gente pode vir aqui em Next Step e avançar para a próxima etapa. Então a próxima etapa é a etapa de importação dos dados de entrada, né, que a gente vai ver na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu queria deixar o recado, né, que o objetivo da modelagem depende tanto do propósito, né, do teu estudo, mas também de representar adequadamente os processos físicos. Então, por exemplo, se você quer representar o escoamento de intrusão salina, você tem que escolher o modelo adequado para isso. Se você quer representar o escoamento só em meio poroso saturado, então você vai escolher um modelo mais simples para isso. Então, tudo depende do conhecimento do usuário que está modelando, que vai selecionar o modelo matemático correto para fazer a representação do processo físico e de interesse de modelagem. Então, guardem isso, né? Então, vocês precisam conhecer a área de estudo, conhecer os processos físicos que estão ocorrendo ali e escolher o modelo matemático adequado para representar esses processos físicos. Tá bom? Então, com essas mensagens aqui, eu finalizo a aula e até a próxima, pessoal.